Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Márcia Ramos Martins? Isso mesmo! Hoje a gente vai trabalhar a produção textual. Qual produção textual? Que texto? Vai ser o texto dissertativo argumentativo, parte 2. Aula 16, né? 16.1, definição e usos, tipos de argumento. Vamos ver a habilidade. Identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos e de pontuação e outras notações para a produção textual, para o desenvolvimento da linguagem. Aqui, o texto atual é aluno crítico. A cada dia, as pessoas estão cada vez mais conectadas, vivendo o mundo virtual, imersos numa cultura de rede. Os alunos deste novo século têm de si uma infinidade de informações, tudo a um simples clique. Uma realidade bem diferente daquela que o seu professor teve no passado. Lidar com um estudante digital é um dos principais desafios da educação, ainda desconectada, ainda vivenciando numa lógica tradicional e quase desconectada desse novo contexto de conexão em rede. O pensamento crítico é essencial ao aprendiz. Mais do que absorver o conteúdo, é preciso que o aluno possa formar uma opinião sobre ele e, inclusive, questioná-lo sempre que possível. Usar as redes para o seu crescimento. Para assumir essa postura, é preciso entender a conexão lógica entre as ideias, identificar e construir e avaliar argumentos, detectar inconsistências no raciocínio, solucionar problemas. Sistematicamente, identificar a relevância de ideias e refletir sobre a justificativa de seus próprios valores e crenças. Amadinhos, né? Então, ó, fique ligado na questão do aluno crítico, né? O aluno vai ter que fazer bastante leitura. A leitura ajuda a pessoa a convencer o leitor, porque ele vai ter argumentos. Ele vai tentar convencer o leitor com os seus argumentos. Os argumentos têm que ter embasamento, tá certo? Aqui, tipos de argumentos, né? De argumento no desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. O que a gente trouxe aqui de modelo para vocês? Como fazer um desenvolvimento para a redação? Tá? Como que vai ser feito esse desenvolvimento? Esta é a parte mais precisa do estudo na redação, né? É o corpo da redação, tá certo? É lá que você vai defender as suas ideias. É lá que você já sabe que lá na introdução que está a sua tese, né? Que você cria a sua tese e depois você vai defendê-la com os argumentos. E esses argumentos estão onde? No desenvolvimento. Então, vamos lá. Sem dúvida, ele é o centro das atenções, o fragmento que mais possui critérios de avaliação. Por isso, é fundamental que você saiba como fazer o desenvolvimento para garantir uma excelente nota. Qual é a função do desenvolvimento? O que é necessário, né? Então, aqui neste momento é a hora de entender a missão. Como assim, amadinha? Ó, então, lá na parte
que você vai começar a construir o desenvolvimento, o que o aluno, o que você vai ter que fazer para convencer o leitor? Ó, vamos lá. Chegou a hora de entender a missão do desenvolvimento. Da mesma forma que estudamos sobre a introdução, né? Iremos aprender qual a função do desenvolvimento e como construí-lo. Primeiro passo é provar ao leitor o nosso ponto de vista, tá? Fazemos isso com um argumento. Então, você vai ter um argumento base e para convencer o leitor do ponto de vista, tá bom? Vou marcar aqui a primeira, né? O primeiro quesito, provar ao leitor o nosso ponto de vista. Vamos lá para o outro. Lembre-se que a introdução deve ser curta e abrangente, com 2 ou 3 frases que serão explicadas no desenvolvimento. Lembra lá da tese que eu falei? Então, vai ter a sua tese lá na introdução e quando você for começar o desenvolver, né, você vai usar argumento para convencer o seu leitor. Você vai defender a sua ideia. Ó, introdução pode ter 1, 2 ou 3 teses, né? Se as 3 teses abordarem assuntos diferentes, precisa de um parágrafo para cada assunto, tá certo? Ó, mas eu dou uma dica para vocês, você não faz introdução muito longa não, tá bom, amados? Você faz no máximo com uma introdução de 5 a 6 linhas, tá bom? Outro exemplo, né? De introdução. Se 2 dessas frases da introdução tratam do mesmo assunto ou de ponto de vista, você pode utilizar um parágrafo para discorrer sobre elas e utilizar outro parágrafo para explorar a frase restante, né? Então, você vai ter um pouquinho de cautela, tá bom? Para não se perder na hora que você estiver fazendo a sua defesa da tese, amadinho. Outro ponto importante, experiências que comprovem os argumentos devem ser mantidos coerentes com a realidade. Aqui o argumento você pode ter como base, né, pegar dados estatísticos, pode usar frases filosóficas, entendeu? Algum noticiário para comprovar o fato, alguma de autoridade ou não, tá bom? Outro, há de imaginar sempre questionamentos, dúvidas e pensamentos contrários dos leitores quando a sua argumentação, para que a partir deles se possa construir melhores argumentos fundamentados e mais estudos e pesquisa. Tá? Aquilo que eu falei. Os argumentos devem ter um embasamento. Nunca deve se afirmar algo que não venha de estudo, tá? Ou informações previamente adquiridas. Claro, você não vai pegar uma coisa e contar do cotidiano. Do cotidiano que eu falo assim, do seu meio, da sua comunidade ali, tá? Falar lá alguma coisa, como eu vizinho aconteceu. Não pode. Tá bom? Os exemplos dados devem ser coerentes com a realidade, ou seja, podem até ser fictícios, mas não podem ser inverossímeis, tá? Caso haja citações de pessoas ou trecho de texto, tais textos devem ser razoavelmente confiáveis, né? De fonte confiável, tá? Não se pode citar qualquer pessoa. Como eu falei, falar do vizinho, falar de alguma coisa da família, não. A argumentação é um recurso que tem como propósito convencer alguém, né, a pensar como você que escreve, como nós, tá? Para que esse tenha opinião ou comportamento alterado. Você não está argumentando? Então, você vai pegar provas e tentar convencê-la a mudar de ideia para ficar pensando igual a você, tá bom? No momento
da construção textual, os argumentos são essenciais. Esses serão as provas que apresentaremos, né, com o propósito de defender nossa ideia e convencer o leitor de que essa é a correta. Um texto argumentativo é aquele que defendemos uma ideia, como já reforçando aqui, ó, defender uma ideia, opinião ou um ponto de vista, procurando fazer com que o leitor acredite nele. Esse ponto de vista vai tentar convencê-lo. Vai muito a questão de persuadir, persuasão em cima de outra pessoa. Para conseguir esse objetivo, né? Olha só, utilizamos os argumentos. Quais são esses? A palavra, argumento, tá vindo aqui agora o significado da questão. O que significa argumento? De onde vem? Então, ó, como você pode perceber aqui, vem da palavra argumentum, né? O que significa isso? Brilhar, fazer iluminar. Ou seja, você vai trocar as ideias, essas ideias têm que se destacar, tá certo? Iluminar para chegar a outra pessoa, beleza? É fácil encontrar os argumentos de um texto, pois basta que se identifique a tese. Lá, onde que eu vou encontrar a tese? Eu vou encontrar a tese lá na introdução, entendeu? Aquela tese que você fez na introdução é aquela que você vai desenvolver o seu texto, tá certo? A ideia principal que vai estar lá na introdução. Para então fazer a pergunta por quê? Por exemplo, o autor é contra a pena de morte. Por que o autor é contra a pena de morte? Aí ele vai começar a construir os argumentos. O que devemos, né? O que é um desenvolvimento? O que um desenvolvimento não pode conter, amados? Olha só, o desenvolvimento não pode ser uma continuidade da introdução. Esses dois têm uma relação íntima, mas são independentes. Como assim, amadinha? Olha só, presta atenção aqui, ó. Isso significa que, ao começar o desenvolvimento, é como se estivéssemos começando um texto novamente. Você vai dar continuidade e não iniciar o texto novamente. Não vai dar aquela ideia que sempre está voltando, tá bom? Ó, nunca devemos iniciá-lo com os termos. Por causa disso, com isso, baseado nisso, dessa maneira, e assim vai. Então, nesse caso aqui, essas expressões que estão aqui, você não pode usá-las, tá bom? Ó, não pode ter ideia de continuidade. Então, essas expressões que estão aqui, que, ó, tá, a setinha tá mostrando para vocês, tá certo? Tá mostrando que tem ideia de continuidade. Olha aqui, ó, esse esquema aqui para vocês entenderem, ó. Ó, tipos de argumento. A escolha certa consolida o texto. Que é a escolha? Como que você vai fazer a questão do argumento? Quando fala assim de autoridade, você pega, o que vai ter essa autoridade? Por exemplo, um cientista, uma frase, né, um depoimento de alguém, ou usando frase lá da história, né? Pelo consenso, aquele que é comum, comprovando os dados, tá? Experiência, observação ou citação, tá certo? Esse daqui, ó, são os tipos de argumento que valoriza a redação, o texto, ok? Argumentos de autoridade. Aqui nessa parte, né, vai ter o modelo, como que a questão da autoridade. Quando que é o argumento de autoridade? Ó, é aquele que se apoia no conhecimento de um especialista da área. É um modo de trazer para o texto o peso, a credibilidade da autoridade citada.
Se o aluno usa o texto dele baseado em um especialista, isso já aumenta. Aí a banca vai dizer, poxa, esse daqui é uma pessoa entendida, é uma pessoa bem informada. Ai, professor, eu não estou conseguindo entender essa questão de autoridade. Olha aqui no exemplo, amadinhos. Ó, conforme afirma Bertrand Russell, não é a posse de bens materiais o que mais seduz os homens, mas os prestígios decorrentes dela. Então, aqui você pode observar que ele tá, ó, para dar mais peso na argumentação, ele usou um especialista, tá certo? Uma autoridade, tá bom? Argumento de consenso, né? O que é isso, amadinha? Alguns enunciados não exigem a demonstração de um especialista para que se comprove o conteúdo argumentado, né? Nesse caso, não vai ser preciso citar fonte de confiança, tá? Porque é o consenso, né? O que é um consenso, né? Uma verdade, um fato. Ó, o investimento na educação é indispensável para o desenvolvimento econômico do país. Repare que essa afirmação não precisa de embasamento teórico, pois é um consenso global, entendeu? É um consenso universal. Então, nessa questão que ele fala, o investimento na educação, ó, é indispensável. Ou seja, o Brasil, para o desenvolvimento, claro que é necessário ter a educação, tá bom? Esse que é o consenso. Vou marcar para vocês, ó, nessa parte, o investimento na educação. É geral, para o desenvolvimento econômico do país. Isso vai contribuir bastante. Comprovação pela experiência ou observação. Olha aqui, muito importante. É fundamentado na documentação com dados que comprovam ou confirmam sua veracidade. Aí você pode colocar aqui, que dado, que veracidade foi essa? Né? Você vai buscar e tira lá de algo que você assistiu, de uma fonte confiável, tá bom? Pode ser de alguma palestra, ou pode ser de algum canal científico, de TV, ou de algum programa, não importa. Aí, com certeza, você citando certinho, não vai ter como perder a pontuação. O acaso, né, pode dar origem a grandes descobertas científicas. Olha aí, amado. Alexander Fleming, que cultivava bactérias, por acaso percebeu que os fungos surgidos num frasco matavam as bactérias. Meu Pai eterno, quase que não sai. Que ali estavam. Da pesquisa com esses fungos, ele chegou à penicilina. O argumento que validou a afirmação, o acaso pode dar origem a grande descoberta, foi documentação da experiência de Fleming. Então, aqui, ó, com observação, que foi dito anteriormente. Belezinha? Belezinha. Então, vamos lá, amadinhos. Argumentação por citação. Esse daqui o aluno usa bastante, né? Vai fazendo aquela ligação com frases filosóficas, ou então usa com frase filosófica e também comprovada na questão da história, né? Fazendo interdisciplinaridade, tá bom? Essa ligação. Sempre que queremos defender uma ideia, procuramos pessoas consagradas que pensam como nós acerca do tema em evidência. Apresentamos no corpo de nosso texto a menção de uma informação extraída de uma outra fonte. Onde está essa fonte? Essa fonte pode estar lá na questão da aula da biologia, lá na aula de história, filosofia, sociologia, não importa. Você pode usar aqui. Pode também, amados, tem filmes, tá bom?
O trecho citado deve estar de acordo com as ideias do texto. Assim, tal estratégia poderá funcionar bem. Assim, parece ser porque, para Piaget, toda a moral consiste num sistema de regras e a essência de toda moralidade deve ser procurada no respeito que o indivíduo adquire por essas regras. Piaget, 1994, página 11. Olha aqui a citação, né? Mas só que não adianta você só citar, você tem que fazer a relação com o tema, tá? O relacionado. A essa moral é o respeito às regras, a capacidade intelectual de compreender que a regra expressa é uma racionalidade em si mesma equilibrada. Argumentação por comprovação. Quando que acontece essa comprovação? Verifique aqui. A sustentação da argumentação se dará a partir das informações apresentadas. Olha só, amado. Dados, estatísticas, percentuais que acompanham. Esse recurso é explorado quando o objetivo é contestar um ponto de vista equivocado. Nesse tipo de citação, o autor precisa de dados que demonstrem sua tese. E você sabe também que, às vezes, no texto de apoio, sempre vem um percentual, um dado estatístico. Às vezes, você pode copiar dali também, mas é claro que você vai mudando, não pode copiar do jeito que está lá, só pegando os dados, tá? Só os valores percentual de cada. Olha só, o ministro da Educação, Cristóvão Buarque, lança hoje o mapa da exclusão educacional. O estudo do INEP, feito a partir de dados do IBGE, olha a fonte, e o Censo Educacional do Ministério da Educação, ó, tudo tem peso, mostra o número de crianças de 7 a 14 anos que estão fora das escolas em cada estado. Segundo o mapa, olha bem, no Brasil, 1,4 milhão de crianças, ou melhor, ou 5,5% da população nessa faixa etária, 7 a 14 anos, para a qual é o ensino obrigatório. Não frequenta as salas de aula. O pior índice é o do Amazonas, 16,8% das crianças do estado, ou 92,8 mil estão fora da escola. Então, como que você pode observar a questão dos números, das porcentagens aqui, né, dos dados, tá certo? E aqui está comprovando, isso daqui tudo indica um peso para a sua redação, que vai fortalecer, tá bom? E agora, nesse momento, né, eu tenho aqui o recurso para vocês, fique de olho na tela. Redigir um bom texto parece ser uma tarefa fácil, não é verdade? Errado. Engana-se quem pensa assim. Muitas pessoas não sabem nem por onde começar ou quais recursos certos usar na hora de produzir um texto. Mas vem cá, qual é a sua principal dificuldade? A minha dificuldade a maior parte dela é na parte contundente do texto. Eu não consigo fazer uma proposta de intervenção eficiente. E é nisso que eu preciso melhorar. Minha maior dificuldade é na introdução para dar o início de uma tese, né? E na conclusão. As minhas dificuldades, normalmente, é com relação ao tempo, porque no Enem a gente só dispõe de 1 hora e 15 no máximo. E também na seleção de argumentos e na forma que eu vou trabalhá-lo, sabe? Minha maior dificuldade é fazer uma relação entre as disciplinas, né? Inserir várias áreas do conhecimento e só que é muito importante no texto. Você não ficar restrito somente a uma área. Fazer um bom texto. Você sentar já com as 3 palavrinhas mágicas na cabeça. Início, introdução do texto. Você tem a tese. No desenvolvimento, você vai explicar essa tese que você criou. Na conclusão, você vai dar sugestões. Você tem que dar sugestões para o problema porque você conhece esse problema e porque você sabe quais são as soluções.
Você faria o quê se você tivesse o poder de resolver esse problema? É isso que se quer saber numa redação. E para isso a gente precisa ter leitura, leitura de mundo principalmente. Então, a primeira coisa que o aluno tem que fazer numa redação, ter a certeza absoluta de que o objetivo prático é montar um texto que tenha sugestões. E para isso, obviamente, o aluno precisa primeiro fazer a redação. Tá? Qualquer prova. Eu disse, um concurso público ele pede redação, mas ele não pede só a redação. Dificilmente você vai ter a redação só num dia. A questão do tempo. Quanto tempo você dispõe para fazer esse texto? Então, se você vai com essas 3 palavrinhas mágicas, a tese, os argumentos e a conclusão com as sugestões, vai facilitar e muito isso daí. E para isso você tem que ter leitura, muita leitura. Você compreender o fato para você propor soluções. Isso é extremamente importante na hora de você escrever um texto, para evitar estar escrevendo besteiras, estar escrevendo coisas que não condizem com a proposta de tema. E principalmente, ler a proposta de tema. Prestaram atenção, né? Espero que tenham anotado todas as dicas e a gente se vê na próxima aula. Tchau! E aí, viram só como é que é? Como é fácil, né? Olha, gostaram das dicas? Olha só, então vamos aqui, que uma parte interessante também, que a questão da argumentação, né? O raciocínio lógico também é muito interessante. Fique de olho aqui na tela. Aqui fala o seguinte, né? A criação de relações de causa e efeito é um recurso utilizado para demonstrar que uma conclusão afirmada num texto é necessária e não fruto de uma interpretação pessoal que pode ser contestada. Vamos ver aqui, amados. Olha só este exemplo aqui interessante. O fumo é o mais grave problema de saúde pública no Brasil. Assim como não admitimos que os comerciantes de maconha, crack ou heroína façam propaganda para os nossos filhos na TV, todas as formas de publicidade do cigarro deveriam ser proibidas terminantemente. Para os desobedientes, cadeia. Então, aqui, pela questão do raciocínio lógico, né? Da questão da aprovação da maconha. E aqui, né, para a questão do fundamental, né, para a questão da argumentação para o texto argumentativo dissertativo. Para a construção de um bom texto argumentativo, faz-se necessário o conhecimento sobre a questão da proposta, fundamentação para que seja realizado com sucesso. Amados, amadinho, preste atenção aqui em mim. Meus queridos, o que eu quero mostrar para vocês? Ó, para desenvolver bem a questão da redação, é necessário também você entender o tema. Você entendendo o tema e em cima desse tema você criar, né, a sua tese e o desenvolvimento com certeza fluirá, tá certo? Ó, através, como foi falado antes, a questão de usar citação é muito bom, dados é excelente, raciocínio lógico, tá bom? Essa é a dica, você viu lá, tá bom? Vamos continuar aqui a questão. Outro ponto que é muito interessante na tela. Qual é a função do desenvolvimento? Olha só, para que serve o desenvolvimento? Né? Para que, amadinho? Olha só, provar ao leitor o ponto de vista. Se você prova para o leitor, né, que a sua tese é esta e pronto, conseguiu convencer maravilhosamente, entendeu? Você está certo, você mostra, poxa, se você conseguiu convencer o leitor, passou a sua ideia, ótimo, então a sua redação está sendo boa, tá bom? E lá você vai saber assim, qual é o problema? Por que se trata de um problema? Quais as causas para
tal problema, há alguma solução? Como e por que colocar tal solução em prática? Como essa proposta pode, de fato, resolver o problema? Né? Então, se você conseguir, na hora que você estiver produzindo seu texto, começar a responder, né, as questões, né, fazer esse questionamento e conseguir responder, você não pode deixar assim vago, não pode deixar a ideia vaga, tá bom? Você tem que, igual aquele ditadozinho, né, matar a cobra e mostrar o pau, dizer que você que matou aquela cobra, tá bom? Como que eu vou matar a cobra? Eu não sei, você vai ter que provar que foi você vai contar o detalhe, tá certo? Então, meus queridinhos, né, aqui essa parte do texto dissertativo. Olha só como que fica o esquema. Veja comigo. A introdução. Você vai dizer assim, qual o problema? Por que se trata de um problema? Aí o desenvolvimento. Quais as causas para tal problema? Há alguma solução? E, para finalizar a conclusão, os questionamentos. Como e por que colocar tal solução em prática? Como essa proposta pode, de fato, resolver o problema? Porque aqui na tua conclusão que você vai dar a proposta de intervenção, tá? Você só não pode, assim, só citar sem dizer o como e por que e para que fazer. Sempre se você vai retomar a sua tese, que está lá na introdução, e finalizar dando uma proposta de intervenção. Como, quem vai fazer e para quê? E como será feita, tá bom? Então, amados, aqui, obrigada pela companhia de vocês. Daqui a pouco, a nossa revisão da aula, tá? Até a próxima.